Salve Black Saiyajins, aqui quem fala é o Gogeta Black Teorias e hoje eu trago a parte 8 da teoria o que teria acontecido se Midoriya virasse um Ghost Rider. Passem no canal do meu amigo Elemental Gamer para quem curte teorias e Minecraft. Passem no canal do Madara Teorias Insanas para quem curte teorias com protagonista bem apelão. E passem nos canais de todos da Aliança Sangrenta, todos os links na descrição. Todos os heróis estavam olhando para o Midoriya muito sérios, esperando uma resposta. Endeavor, vamos seus moleque, responda. Almigt, calma Endeavor, vamos deixar o jovem Midoriya falar. O Midoriya estava quieto, até que ele dá um suspiro e quebra o silêncio. Midoriya, sim, eu tenho uma relação com Ghost Rider, mas é uma relação muito complicada. Todos os heróis olharam para o Midoriya com olhares perfurantes e ameaçadores. Midmigt, que tipo de relação Midoriya? Todos os heróis estavam esperando a resposta do jovem. Midoriya, uma relação sanguínea, o Ghost Rider, é meu pai. Todos na sala ficam muito surpresos, até porque essa era a última resposta que eles estavam esperando. Endeavor, seu pai? Pare que tentar nos enrolar e fale logo de uma vez. Almigt, chega Endeavor, deixe ele explicar. Policial, quando você descobriu isso? Midoriya, na mesma noite que ele começou a agir. A surpresa dos heróis aumentaram ainda mais, e tinha algo nessa história que não estava se encaixando. Midoriya, eu sei que vocês devem estar se perguntando se isso é verdade porque eu não disse nada, estou certo? Bom, foi uma decisão difícil. Eu sabia que o certo era contar para vocês, mas se eu fizesse isso, o que garantia que vocês não ficassem com preconceito sobre mim? Ia ser muito provável que vocês nem iam me deixar entrar na escola de heróis, toda a sociedade comigo e com a minha mãe, e pior, os inimigos do meu pai iriam vir atrás de nós. Diretor, ele tem um ponto certo, se a gente soubesse disso a família dele ficaria em perigo extremo, mas mesmo pensando no bem da sua mãe e dos seus amigos você fez algo errado Midoriya, se tivesse nos contado, poderíamos ter evitado várias mortes e fazer uma proteção para vocês. Midoriya, eu sei, mas eu tinha medo de vocês não fizeram isso, então eu decidi me tornar um herói, para ajudar os outros e prender meu pai. Policial, uma história comovente, porém pelos seus registros, seu pai desapareceu quando você nasceu, então como você sabe que ele é o Ghost Rider? Midoriya, vou contar tudo para vocês. Tudo começou há 1 ano e meio atrás, na mesma noite que o Ghost Rider apareceu pela primeira vez. Nessa noite minha mãe pediu para eu ir no mercado perto de casa para comprar tempero, abobrinha, tomate, cebola e se sobrar dinheiro eu podia gastar em doce. Quando estava voltando para casa, eu estava falando comigo mesmo sobre como seria legal ter uma individualidade para ser um herói, então eu escuto uma voz atrás dizendo que isso ele poderia fazer para ajudar, já que é o mínimo que ele pode fazer por ter desaparecido. Eu olho para trás e uma moto passa por mim e o homem em cima dela joga uma corrente que me enrola e em seguida me puxou. Um portal apareceu na nossa frente e entramos nele. Almigt, o túnel do inferno. Midoriya, sim, eu ficava perguntando para ele quem ele era e o que ele queria, mas ele não respondeu minhas perguntas, só disse que era para eu ficar calmo que ia me explicar tudo. Depois de alguns minutos no túnel do inferno, a gente saiu e o homem me soltou. Eu perguntei quem ele era, então ele tirou o capacete mostrando seu rosto, que era igual ao meu, só que mais velho. Ele falou que era meu pai, eu não estava acreditando, até que lembrei de uma foto que a minha mãe tinha ao lado do meu pai, era como ele. Eu não sabia o que falar. Meu pai fala que ia explicar tudo, porque ele tinha nos deixado e porque ele voltou. Meu pai era um vigilante que vivia dando uma surra em vilões e pretendendo eles, mas em dia ele ficou muito ferido lutando contra um vilão, e teve que fugir para outra cidade, já que os hospitais da cidade dele já tinha vários heróis esperando. Ele acabou vindo para nossa cidade. E foi onde ele conheceu minha mãe. Ela ficou preocupada com os ferimentos dele e o levou para casa e cuidou dele. Eles se apaixonaram e meu pai começou a viver já casa da minha mãe. Meu pai continuou seu trabalho como justiceiro, porém ele nunca falou para minha mãe, já que ela não ia aguentar. Então muito tempo se passou e minha mãe ficou grávida de mim. Meu pai ficou muito feliz, mas infelizmente ele não podia ficar. Se ele continuasse aqui e não fosse para outra cidade, minha
mãe e eu íamos ficar em perigo. Então ele tomou a decisão mais difícil da sua vida, que era nos deixar. Tudo que o meu pai queria era ficar com a minha mãe e me ver crescendo, mas infelizmente não estava. Ele continuou agindo como justiceiro e a sua individualidade estava evoluindo até que ele conseguiu a forma Ghost Rider. E com todo esse tempo ele também teve um jeito de pensar, que era, alguns vilões merecem morrer. Ele ia começar a agir assim naquela noite, e minha mãe estava. Ele viu que eu sofria bullying por não ter como eu e minha mãe estava. Ele viu que eu sofria bullying por ter uma individualidade. Então ele decidiu me dar um presente. Ele passou um pouco do poder dele para mim, fazendo a minha individualidade despertar. Ele falou que agora eu poderia ser um herói. Ele me levou de volta para casa e se despediu. Eu perguntei se ele estava certo do que fez, já que uma hora eu e ele teríamos que nos enfrentar. Meu pai apenas sorriu e disse que quando a hora chegar ele iria se entregar e ia deixar ser preso, porque se fosse para ele ser preso ele queria que fosse alguém da sua família. Então ele saiu usando o túnel do inferno. Eu entrei em casa e menti para minha mãe, falando que demorei porque encontrei um conhecido no caminho e conversei um pouco. Minha mãe acreditou. Eu não sabia se devia contar a verdade. No dia seguinte eu tinha decidido que ia contar, porém minha mãe viu o massacre e que é fraca do coração. Se ela descobrisse que o Ghost Rider é meu pai, eu não consigo imaginar o que poderia acontecer. E é por isso que eu também não contei para vocês. Me desculpem, eu vou entender se vocês me expulsarem. Almigt, tudo bem jovem Midoriya, você teve seus motivos. Policial, o que você fez foi errado, mas no seu lugar eu faria o mesmo. Só vou ligar para sua mãe para confirmar a história do seu pai e da noite que você saiu de casa. Midoriya, ok, por mim não tem problema. O policial ligou para a mãe do Midoriya e perguntou sobre o pai do Midoriya e do dia que ele saiu, claro, escondendo o encontro dos dois, e que o Ghost Rider era seu possível marido. Para surpresa dele, a mãe do Midoriya falou a mesma história do Midoriya. O policial conta para todos, deixando todos mais calmos e aliviados. Montilada e Midnight dão um beijo na boca do Midoriya, fazendo todos ficarem com o queixo no chão. As duas, nem comecem com o papo que somos velhas para ele. Não estamos nem aí quem abrir a boca. Vamos arrancar a língua. Depois das duas dizerem isso, ninguém se atreve a dar um pio. Diretor, bom Izuku Midoriya, você está livre. Porém vamos monitorar você por 24 horas. Midoriya, por quê? Policial, já que o Ghost Rider é seu pai, tem uma chance dele se encontrar com você qualquer hora e também vai ser como uma confirmação. Midoriya, entendo, já que é assim eu aceito. Pensamentos de Midoriya, desgraça, mas que inferno, e agora como eu vou sair dessa? Zaratus, eu tenho uma ideia que pode funcionar. Midoriya, já estamos em um beco sem saída, manda logo. Zaratus, sabe, meu poder foi muito modificado. Depois que você herdou o Oni Foral, tem acontecido várias coisas estranhas comigo, coisas que nunca aconteceu antes, e talvez podemos fazer algo. O Zaratus conta sua ideia para o Midoriya, a ideia que eu vou revelar mais para frente. Pensamentos de Midoriya, se isso funcionar, vou poder fugir de qualquer situação. Zaratus, calma, não sabemos se vai funcionar. A polícia colocou um rastreador no Midoriya, com isso eles vão poder saber onde ele está por 24 horas. Depois de colocar o rastreador na perna e no braço do Midoriya, ele volta para a sala, e o resto do dia foi normal. O Midoriya voltou para casa. Com o Shoto ele estava muito pensativo com as palavras do Midoriya, então ele finalmente decidiu ir visitar sua mãe. Aqui tudo sério como a história original, até quando os alunos fossem receber as propostas. Diferente do original, o Midoriya recebeu várias propostas. Os nomes de heróis seriam como a história original, inclusive do Midoriya. Por enquanto, a agência que o Midoriya teria escolhido seria da Midnight, que está em parceria com a Montilade. O Mine teria para uma agência qualquer, já que o Midoriya já saberia usar o Oni Foral no corpo todo. O Gran Torino não teria mandado a proposta. Aqui tudo sério como a história original, com a diferença que o Midoriya estaria fazendo
estágio com Amoontilada e com a Midnight. No estágio Midoriya seu estilo de combate e usar o ambiente ao seu favor, e nos tempos livres eles faziam sacanagens. Nessas horas o Midoriya ficava muito cansado, já que ele nunca fez com duas garotas, principalmente com duas cheias de vigor. Então em um dia durante uma patrulha a cidade ia começar a ser atacada por vários gnomos. O Midoriya junto com a Amoontilada e a Midnight atacam os gnomos. O Midoriya usava os 10% do Onifural junto com as suas chamas e as correntes e ia derrotando vários gnomos. Pensamentos de Midoriya: eles não são tão fortes quanto aquele, mas são muitos e várias pessoas estão em perigo. Ok Zaratus, hora de testar o seu plano. Zaratus, ok, vamos botar o plano em prática. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Gran Torino e o Endeavor estavam lutando contra vários gnomos. Eles estavam dando conta sem problemas, porém um deles atacou inocentes. Endeavor e Gran Torino não iam chegar a tempo, porém uma corrente em chamas pulveriza o gnomo. A corrente pertencia ao Ghost Rider. Endeavor e Gran Torino ficam muito surpresos ao ver ele. Ghost Rider, aqueles que têm sangue inocente em nossas mãos e o coração com maldade, merecem queimar no fogo eterno, e eu sou aquele que vai enviar vocês para lá. Endeavor, o Ghost Rider, mas espera, se ele está aqui. Gran Torino, Central estão na escuta, o Ghost Rider está na nossa frente. Policial, o Izuku Midoriya está no outro lado da cidade com as heroínas profissionais Amoontilada e Midnight. Então o Midoriya não é o Ghost Rider. Endeavor, então ele é mesmo o pai do moleque. Ei você, Ghost Rider, eu não tenho tempo para perder com você. Endeavor, falo com você depois. Gran Torino, eu tenho uma pergunta para você. Você conhece o Izuku Midoriya? Ghost Rider, eu já falei que não tenho tempo para perder com vocês. O Ghost Rider dá as costas e ia embora. Porém o Gran Torino pergunta se ele era o pai do Midoriya, e com essas palavras ele para, se vira e fala: então ele contou para vocês. Eu acho que ele deve ter vergonha por ter um pai como eu, mas um pai pior que você. Endeavor, duvido que exista. O Ghost Rider usa o túnel do inferno e vai embora. O que será que vai acontecer na próxima parte? Qual será que é o plano dos Zaratus? Quem será que é esse novo Ghost Rider? Será que ele é mesmo um pai do Midoriya? Descubra a próxima parte. Você gostou? Deixa o like e por favor se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau.